Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma Roda de Saberes. Hoje nós estamos aqui com as egressas do curso, a Fabiana, a Mariane e o professor da Escola Municipal Padre Eulálio Lafuente, o professor Edilson, e também com a professora Maria Celeste do GIT, estudantes do primeiro período de Pedagogia e também do terceiro período. Hoje nós discutiremos um pouco e apresentaremos algumas experiências vivenciadas em relação à alfabetização e letramento. E passo a fala para a egressa Fabiana, que participou de algumas atividades durante o período que ela estava cursando pedagogia aqui na Univale e participou de atividades significativas que promoveram a alfabetização e o letramento. Com você, Fabiana. Olá. Como a professora Elizabeth já citou, através do curso ofertado pela pedagogia, nós, alunos, em diversos momentos, em atividades em sala de aula, tivemos assim, a oportunidade de participar de práticas como letramento significativo, alfabetização e letramento significativo. Por quê? Em diversos momentos foram feitas atividades, desenvolvidas atividades práticas da própria curso dentro da nossa sala, que nos trouxe significados. Que hoje nós, como profissionais, pedagogas formadas, temos consciência dessa necessidade, que muitas vezes nós fomos em diversas escolas municipais, estaduais, e levamos assim atividade de projetos que participamos com a professora Elizabeth, que foi de alfabetização, letramento, em alguns momentos com jogos significativos. Por quê? Esse aprendizado significativo é que a criança vai usar em suas práticas sociais. E foram assim, atividades de português, que em muitos momentos nós levamos, fomos desenvolvidos em muitos momentos em escolas, que usou diferentes tipos de gerentes textuais, que explicou para essas crianças assim, o aprendizado, que não só foi ofertado através de livros didáticos, metodologias utilizadas diferentes, que essas crianças tiveram significado e nós consciência de essas atividades serem usadas em práticas sociais na vida deles. Não é aquele aprendizado mecânico, e sim assim, através do aprendizado com diferentes metodologias que tiveram significados e eles poderão desenvolver nas práticas sociais, que são no dia a dia. Agora, a Mariane vai citar alguns exemplos de atividades que foram desenvolvidas, que foram práticas mesmo, que mostraram para as crianças que nós aprendemos na escola para a gente colocar em uso na sociedade, ou seja, como prática social. Eu sou a Mariane, como a Beth já me apresentou. Então, durante todo o curso, a gente foi estimulada a pensar fora da caixa, Então, a Beth sempre pontuava essa questão do ensino com significado. E nós tivemos alguns projetos para poder estimular isso na gente, porque ensinar com significado é trabalhoso. A gente precisa colocar a mão na massa, fazer muitas vezes materiais pedagógicos, confeccionar isso tudo. E a gente sabe que não é simples, pegar uma garrafa PET e transformá-la no material pedagógico. Então, durante todo o curso, a gente foi estimulada a isso e a Beth sempre pontuava isso com a gente. Pessoal, tem que sair do mecânico, tem que ir para o significativo. E nós tivemos o projeto Compreensão Leitora em 2 momentos. O primeiro, nós trabalhamos os gêneros textuais e o segundo, nós trabalhamos com o Ensino Fundamental 2. Então, já era mais assim, chegar na escola, entender o que os alunos estavam estudando e, em cima daquilo, ajudar o professor a elaborar esse material e estimular nele o ensinar com significado. E, com base nisso, foi onde eu escrevi o meu TCC. Então, a atividade que mais me marcou nesse sentido foi a do projeto Eleições, ainda mais porque essa atividade foi realizada em um período eleitoral. Então, isso torna ainda mais significativo, porque os meninos estavam vivenciando isso, E era um ano eleitoral muito delicado, porque a gente estava em 2 extremos. Era como se não existissem além de 2 candidatos, Era como se existissem aqueles 2. Então, assim, não tinha outra opção, E na atividade, como que ela foi realizada? Dentro da sala de aula, os meninos foram divididos em grupos e esses grupos seriam os partidos eleitorais. E ali, dentro dos grupos, eles iriam
pegar os candidatos, né? Fulano seria isso, ciclano seria aquilo, né? E aí eles tinham que estudar o que aquela posição seria para a sociedade. Tá, vou me candidatar a vereador. Como vereador, o que eu posso fazer? Então, isso levou a esse estudo, a esse entendimento. E eles conseguiam visualizar essa prática dentro da sala, fora de casa, fora da escola, né, em casa, com as propagandas eleitorais, a internet, que era algo que estava sendo bombardeada, né, de notícias, eles conseguiam, né, acessar essas informações e conseguiam visualizar tudo aquilo que estava sendo trabalhado em sala de aula. Ou seja, o ensinar com significado é transformar o aluno como um aluno questionador. Né? Não somente assim, ele vai reproduzir aquilo que a sociedade está colocando para ele, mas ele vai começar a pensar, ele vai começar a questionar. Né? Não é você chegar na sala de aula, dar o conteúdo e finalizou. Não, o ensino com significado, ele vai estimular o aluno a questionar mais, a pensar mais. Então, por exemplo, nessa atividade específica que eu, né, citei para vocês, o interessante foi isso. Porque a realidade fora da escola estava acontecendo e era um cenário muito delicado, de muitos conflitos. Nós sabemos que estava muito conflituoso. Então, levar esse ensino para eles e eles conseguirem fazer a associação foi algo extremamente bom. Porque é algo importante, essa questão política, esse senso crítico, ele precisa ser estimulado, a gente precisa levar isso para a sala de aula, né, para que a gente forme realmente cidadãos pensantes, críticos, questionadores e que eles possam mudar a nossa realidade daqui a um tempo, porque é dentro da escola que está o futuro. Então, quando a gente faz isso dentro da sala, a gente está fazendo com que o futuro seja diferente, que ele não seja o mesmo de hoje, o mesmo do presente. Quando a Mariane cita essa questão da atividade, realmente foi muito interessante, porque o professor provocou os estudantes, eles tinham que fazer um plano de governo. Então, você é o candidato a deputado, qual que é o seu plano de governo? O que você está oferecendo para a população? E aí depois eles tiveram que apresentar o plano de governo. Aí depois teve a eleição. Então, mostrando para eles que nós precisamos analisar o plano de governo dos candidatos, né, colocando bem como prática social mesmo. Ok, você está aprendendo aqui para você colocar em uso lá na sociedade. Quando a Fabiana citou os gêneros textuais, é muito interessante que uma criança falou assim, nossa, eu nunca tinha pensado que a gente tinha que ler as bulas de remédio. Então, assim, é trabalhar com significado mesmo, mostrando que o que nós trabalhamos na escola precisa ter sentido para eles, para que eles coloquem em uso lá onde eles vivem, na comunidade onde eles vivem. Aprender a questionar, a ser autônomo. Então, trabalhar promovendo o letramento é isso, é trabalhar mostrando para o estudante que o que nós aprendemos na escola é para a vida, é para ser utilizado como prática social. E agora nós vamos ouvir um pouco o professor Edilson. A professora Celeste quer falar um pouco. Que bom que a roda é assim dinâmica, né? Nós vamos trocar, vou falar no seu lugar, tá, Edilson? Então, eu queria só aproveitar ainda as meninas, antes de começar com o Edilson, né? A Fabiana está trabalhando onde, Fabiana? Hoje eu estou trabalhando na escola da gente, com a turma de 3 aninhos. E aí a gente vê, assim, a gente percebe como que é significante esse aprendizado que a gente teve aqui, né, no curso, porque a gente busca lá, está sempre ofertando o desenvolvimento pleno da criança. Então a gente busca assim, diversas metodologias, né, para estar colocando na prática lá o que a gente vivenciou aqui na teoria. Então, a Fabiana formou ano passado, né, Fabiana? E já está aí por essas experiências vivenciadas no curso, né, atuando, isso é muito bacana. E a Mari, né, gente, a Mariana. Você está trabalhando onde? Lá no SESI? Quer falar um pouquinho lá da sua experiência no SESI?
Então, a minha experiência no SESI já é um pouco diferente da Fabiana, né? Porque a Fabiana ela está no infantil com crianças de 3 anos. E eu estou no SESI com adolescentes, né? Fundamental 2 e ensino médio, como auxiliar pedagógica. Então, assim, essa vivência da sala de aula eu não tenho. Mas é muito interessante perceber os meninos nessa outra posição. Porque o que eu tenho visto deles são meninos, assim, mais críticos. Esses dias não, no ano passado, final do ano, uma aluna do 8º ano, ela levantou um questionamento sobre gordofobia. Então, ou seja, são meninos que estão mais pensantes, estão mais críticos, né? Então, a gente já consegue perceber esse movimento deles, né, nessa faixa etária, assim. Então, é bacana aqui a gente ter, então, estudantes do curso de pedagogia, né? Que estão começando, estudantes do 3º período, né? O Edilson, professor da educação básica, a Fisica, né? Mestranda aí do JIT, que trabalha com movimentos sociais, vou falar assim, tá, Fisica? E todos nós envolvidos nas discussões de alfabetização e letramento. E aí, para fechar esse momento, eu queria lembrar da Magda Soares, né? Magda Soares faleceu este ano, né? E é uma pessoa que trabalhou o tempo todo para que a leitura e a escrita fosse acessível para todo mundo, para as crianças de 3, de 4, de 5, de 10, né? Para os adultos não alfabetizados, para os adultos já alfabetizados, para os movimentos sociais. Então, a alfabetização e letramento não é coisa de escola só. Né? A escola ela qualifica as práticas de leitura e escrita, que são as experiências que nós trouxemos. A Magda Soares vai nos dizer, então, que a alfabetização é o domínio da tecnologia da escrita e o letramento são todas as práticas sociais nas quais nós nos envolvemos no uso da leitura e da escrita, incluindo esse momento aqui, que nós estamos nos valendo de modos de organizar o nosso pensamento, pautados na cultura escrita para falarmos em uma roda de saberes que está sendo transmitido pela TV. Olha que coisa legal. Então, assim, pensar, né, que letramento e alfabetização são, como a Magda Soares diz, né, caminham juntos, e que, para nós, o tempo todo, nós fazemos os usos sociais da leitura e da escrita. Então, fechamos, assim, esse nosso primeiro bloco de prosa. O mundo que nós vivemos hoje, ele pede um profissional capacitado a lidar com problemas complexos, com problemas múltiplos. Portanto, exige muitas vezes uma abordagem que seja interdisciplinar. Se no passado, no século XX, a especialização, né, era característica, no século XXI é a capacidade holística, a capacidade de ampliar os horizontes. Então, a interdisciplinaridade passou a ser central. E aí, né, nessa região em que a Univale está inserida, a Univale precisa formar profissionais que sejam capazes de dar resposta aos grandes dilemas e contribuam para o desenvolvimento da região. Então, daí ela propôs um mestrado que seja interdisciplinar, aberto a profissionais de todas as áreas. Trabalhando a gestão integrada do território, né? A questão interdisciplinar, ela vem muito à tona. Trabalhar a questão interdisciplinar é propiciar ao aluno um contexto maior, né, de aprendizagem, porque é um aprendizado de maneira holística, né? Porque a gente insere no contexto da aprendizagem do aluno todos os campos de aprendizagem, a gente dá oportunidade para todos os alunos, a construção do saber é a partir do saber daquilo que o aluno traz consigo. O nosso trabalho aqui no JIT, na Gestão Integrada do Território, no mestrado, a nossa dissertação,
abordou a questão relacionada com o cumprimento da lei de cotas no território de Governador Valadares. Sob a perspectiva da teoria das representações sociais, nós trabalhamos em torno do que viria a ser esse cumprimento da lei de cotas, sob o olhar do gestor, do empresário, sob o olhar da pessoa com deficiências, que à época nós chamávamos de PNE, portador de necessidades especiais, não se usa mais essa nomenclatura, então das PCDs, e sob a perspectiva do Poder Judiciário. Falar sobre aprendizagem, quando a gente é pedagogo, é uma situação assim, muito interessante, porque envolve o saber como o aluno aprende, de que maneira, e principalmente a gente enxergar que nas situações vulneráveis, né, porque nossos alunos, os alunos com os quais eu trabalho, são alunos, né, de territórios de vulnerabilidade. Então, assim, como isso acontece naquele contexto, né? E de que maneira, enquanto pedagoga, a gente pode contribuir para a aprendizagem desses alunos? A gestão integrada do território, o mestrado, representa para mim uma abertura, um leque de possibilidades muito grande com a minha formação pessoal, com a minha possibilidade do exercício do magistério, as interfaces que eu pude fazer com outros conhecimentos de outros territórios e a minha chegada até o doutorado com uma visão mais ampla, mais flexível do conhecimento. Em geral, a gestão integrada do território é um curso que é um momento na minha vida que, como fosse um divisor de águas, faz com que eu possa conectar todo este conhecimento que nos é ofertado de maneira bem sólida e bem objetiva e bem racional para a minha construção pessoal, profissional e a minha chegada até o doutorado. Nós ouvimos então a experiência, né, de duas pedagogas e professoras, né, da educação básica, que foram construídas aqui muito como parte da formação delas no curso de pedagogia. Uma na escola Rosalva Pinto, né, outra na escola Rosalva Simões, outra na escola Municipal Padre Eulálio e no Rotary Club, né? Então, são parcerias importantes, são atividades de extensão importantes. Agora, nós vamos ouvir uma experiência do professor Edilson, né, que é professor na Escola Municipal Padre Eulálio, que é mestrando do Programa de Gestão Integrada do Território, começando este ano, né, Edilson? E o Edilson, ele teve tanto a experiência desse projeto, né, de extensão que a universidade levou para esta escola e construiu em parceria com a escola, quanto a experiência de nos conhecermos e conhecer um grupo grande de pesquisadores da Univale, né, do mestrado de território, de várias áreas do conhecimento, no projeto Conversando com a Cidade, cartografia de territórios educativos em bairros de Governador Valadares. Nesta experiência, o Edilson foi apresentado a esta revista, Garota Reparo, As Aventuras da Garota Reparo. E o Edilson, muito criativo, transformou esta experiência. Então, essa Garota Reparo, né, ela é uma criação da professora Cristiana Guimarães, que já trabalhou conosco no mestrado em Gestão Integrada do Território, participa conosco de diversas pesquisas, com estudantes da Escola Municipal Ivo de Tarsis.
E o Edilson fez uma outra experiência com a Garota Reparo. Garota Reparo, então, foi reparado pelo Edilson. Vamos ver, botou reparo, botou sentido. Vai lá, Edilson. A Garota Reparo, ela não foi um personagem principal. Ela foi o coadjuvante, porque os principais foram os alunos. E trazer esse viés do trabalho da professora Cristiana para Padre Eulálio foi um trabalho incrível, porque as crianças, né, já estavam trabalhando comigo a respeito dos quadrinhos, e era um trabalho que eles já conheciam, de ler quadrinhos. Então, eles começaram a produzir quadrinhos. E quando eu recebi a Garota Reparo, né, o almanaque, eu pensei assim, vamos trabalhar um super-herói. Então, depois dos quadrinhos, eu trabalhei a ideia de super-heróis. E eles não sabiam a ideia do que era a identidade secreta. E eles começaram a trabalhar o Super-Homem, a Mulher Maravilha e Homem de Ferro, e eles começaram a descobrir quem era a identidade secreta, sem conhecer a Garota Reparo. Depois que foi feito esse trabalho com eles, eu apresentei uma suposta heroína que ela poderia estar na escola, ou ela poderia estar no imaginário deles, e apresentei o almanaque. Os olhos cresceram, e aí eu tive a ideia de trazê-los para o universo do território da escola. E eu tenho uma parceira lá, a Cristina, que é uma monitora que me acompanha na oficina de produção de texto. É uma oficina que é seriada, do 6º ao 9º ano, que acontece toda terça-feira, de 1 às 3. É para os alunos que gostam, né, de produzir, de ler. E nós saímos em grupos, né, dividimos o grupo, e eles foram para a escola olhar o que precisava de ser reparado na escola. E foi incrível, porque nós demos uma prancheta para cada um, e eles foram anotando tudo. E depois voltamos para a sala de aulas, eles iam produzir o texto e depois produzir o quadrinho. Gente, imaginar essas crianças foram tão incrível, e foi tão divertido, foi tão gostoso, foi tão hilário, que eu ria, porque eles trouxeram uma Garota Reparo, né, igual a essa que está aqui. Aí eles colocaram uma Garota Reparo negra, do cabelo enrolado, de roupa colorida. Os meninos, ela tem que ter um namorado, tem que ter um irmão. E foi. A Garota Reparo conversou com a Rusvane, eles desenharam, a Rusvane é a diretora da escola. A Garota Reparo conversou com o pessoal da manutenção, com as cantineiras. Enfim, foi um universo que eles adoraram o trabalho, adoraram. E aí eu não conhecia a Cristiana, né? E a Celeste me passou meu contato para ela, e numa tarde ela me ligou e falou, eu estou sabendo que você fez esse trabalho lá na escola, eu queria te conhecer e conhecer seus alunos. Falei, ótimo, vamos lá. E aí ela foi, deu uma aula para os meninos, sorteou o almanaque lá para eles. Até hoje eles falam, né, da Garota Reparo. E foi um trabalho assim, incrível de fazer, porque quando as meninas falaram, né, que tem que trabalhar esse letramento, né, do conhecimento, e ele é amplo, ele vai além, ele continua. E toda vez que eles veem o almanaque, eles falam assim, eu fiz esse trabalho. E aí a ideia é não deixar essa Garota Reparo parada no tempo, né? Ano passado foi um trabalho com os meninos da oficina. Esse ano eu estou querendo trazer a Garota Reparo no 2º semestre, né? Já está dando até spoiler aí do que vai acontecer, numa ideia para os 4º e 5º anos, né? Porque o projeto institucional da escola é os saberes às margens do Rio Doce. De repente, a Garota Reparo vai passear lá nas margens do Rio Doce, vai fazer aí um trabalho incrível. E a aparição dela vai ser uma surpresa na escola, né? Nós estamos usando a ideia de um aluno, de uma aluna lá, fazer o desenho dela e a gente espalhar esses desenhos, né, pela escola, e todo mundo perguntar o que é essa Garota Reparo. E até hoje, gente, é um trabalho que rendeu frutos. Os meninos hoje vão à biblioteca, à sala de leitura para ler, graças a esse trabalho. E outra coisa, faça o trabalho e exponha esses trabalhos na biblioteca, na sala de leitura, que isso aqui vai render frutos e frutos. Então, eu tenho muito que agradecer a Celeste, a Cristiana e a Garota Reparo, que é a minha companheira lá na sala de leitura. Então, né, a Garota Reparo agora vai ser aí, como que é? Passa para nós a revista, para cada um ir recebendo.
enquanto a gente vai continuando aqui a nossa prosa, né? A professora Cristiana mandou uma garota reparo para cada um de nós, para nós nos inspirarmos aqui na experiência do Edilson, né? Com quem eu tenho aprendido tanto. Agora nós vamos ouvir uma experiência de uma estudante conosco. Você. Bom dia, gente. Meu nome é Ellen Rabelo. Eu estou cursando o primeiro período de pedagogia aqui na Univale e já estou, né, trabalhando no projeto na Escola Municipal Rosalva Simões. E para mim está sendo uma experiência muito rica, muito viva, principalmente por estar no primeiro período ainda e já começar tendo essa visão de como funciona realmente o chão da escola. A gente está trabalhando lá com alunos do 5º e 9º ano. E, assim, todas as aulas é uma troca de experiência muito grande. A gente leva atividades, incentiva as crianças a fazer, os adolescentes, e o retorno é totalmente para a gente mesmo. A gente sai de lá assim, rico, confiante, querendo levar mais desafios para eles. Eles nos desafiam também. Então, para mim, está sendo uma experiência muito importante e muito assim, eficaz, porque no começo da faculdade, já vivendo assim, o que a gente sonha lá na frente, já estamos vivendo agora, né? Então, para mim, está sendo muito rico a experiência. Então, agora nós vamos também ouvir uma outra experiência de uma outra estudante envolvida em práticas de alfabetização e letramento. Meu nome é Melissa, eu também sou estudante do primeiro período e a minha experiência está sendo igual à da Ellen, né? Já estou, né, inserida no projeto junto com a professora Elizabeth, na Escola Municipal Padre Eulálio, e para mim está sendo uma experiência rica, assim, estou encantada e muito feliz. Mais uma experiência, então? Meu nome é Ana Clara, também sou estudante do primeiro período do curso de pedagogia. Como as meninas disseram, está sendo maravilhoso estar nesse projeto de extensão junto com a professora Elizabeth, estou na Escola Municipal Adélia Ribas. É encantador. É muito bom saber que a universidade nos proporciona, desde o primeiro contato com a faculdade, a gente já tem essa visão. É maravilhoso que nós, né, estudantes de pedagogia, queremos tentar fazer a diferença. E, ai, gente, eu não tenho palavras para escrever o tão gratificante que é ver aquelas crianças despertando, eles desenvolvendo a cada dia que a gente vai, né, na escola. E é muito bom, é muito legal. Só complementando aí o que as estudantes falaram, o nosso objetivo é provocar tanto os professores quanto as crianças a terem gosto de aprender. Então, as atividades são sempre bastante práticas e bem voltadas para a realidade. Então, o início do projeto agora são atividades que a gente mostra para eles que nós aprendemos para a vida, ou seja, o letramento como prática social. Então, no início, nós sentamos com os professores e conversamos sobre as turmas, né, para nós conhecermos as turmas e para sabermos de onde começarmos. E começamos com as atividades bem práticas, muito legal. Os professores falaram da matemática, da dificuldade da compreensão da tabuada. Então, os desafios matemáticos, como as meninas disseram, ver que os meninos compreenderam, conta no dedo, conta com lápis, mas eles sabem que eles precisam de aprender de alguma forma. Então, qual é a forma que nós vamos utilizar, né? É isso que é interessante, das meninas compreenderem que nós precisamos dar significado e que tanto as crianças quanto os adolescentes precisam compreender a lógica, senão eles não aprendem. Ok? Então, nós estamos aí, a professora Beth, né, que trabalha com esse projeto de extensão, que é uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, com a Escola Estadual Carlos Luz, né? São parcerias importantes, porque nos propiciam esse engajamento, esse chão de escola, né? E mostram também o compromisso da universidade, né? E o Edilson aqui vivenciando já uma experiência, né, provocada por sua inserção, por seu encontro com a pesquisa, e que, inclusive, o trouxe aqui ao mestrado em Gestão Integrada do Território. Então, são processos importantes que são desencadeados pela universidade, mas mais do que isso, né, para fechar essa roda, né, a Beth coloca aí as questões da matemática, e aí eu queria que a gente começasse a pensar dos usos sociais da leitura e da escrita na nossa vida, na vida das crianças, na vida das pessoas que
nós convivemos com elas, na vida das pessoas que têm ou não acesso à escola, à educação escolar, né? E para a gente pensar que isso é um direito. Então, dominar a leitura e a escrita é um direito. Ter reconhecido que as nossas práticas, todas elas sociais, né, elas envolvem a leitura e a escrita, e aí a Beth trouxe, né, também a questão da matemática, nós vamos discutir numa próxima roda, mas que estão ligados, né, nos usos sociais que a gente faz da leitura e da escrita, é importantíssimo para que a gente possa validar os saberes, né, validar os saberes de todos. Então, a criança não pede licença à escola para usar a leitura e a escrita. Um adulto não alfabetizado não pede a escola licença para usar a leitura e a escrita. Eles já usam, né, essa tecnologia e estão envolvidos em diferentes práticas aí de letramento. Que práticas são essas? Com que olhares nós vamos chegar à escola? Então, essa é uma questão, né, para fechar essa roda. E para fechar de verdade, eu queria que a gente mostrasse a Garota Reparo. Tem para todo mundo, eu vou entregar depois. Essa fica com o Edilson. Aí, né, pra gente aí tem muita coisa para reparar, né? Então, para a gente botar reparo, botar sentido, botar significado, como as meninas trouxeram aí, e construir outras lógicas, né? Outras possibilidades de inserção das pessoas, né, na leitura e na escrita, tá bom? E para fechar mesmo toda a roda, nós aplaudimos e hoje nós vamos aplaudir as professoras alfabetizadoras por esse Brasil afora. Vamos lá com força? E para fechar ainda, nós vamos aplaudir a Magda Soares. Uma lembrança, uma memória, né, da grande educadora que nos ensinou que a alfabetização não é só uma questão da escola nem o letramento, mas que sem a escola e sem as outras práticas, né, o reconhecimento, o direito é negado. Bom, ficamos assim. Música